São segredos babilônicos, que é proibido pra Israel. Essa narrativa da NASA, do homem indo pra Lua, da Artemis 2, por que o nome da Artemis 2 também? Eles querem fazer o quê? Um grande engano da população? Sim, eles, primeiro, é interessante, veja a coincidência. Por que agora eles estão indo na Lua, ao mesmo tempo que tá fazendo essa guerra gigantesca lá, tendo que gastar pra caramba, tendo que abafar a notícia? Da última vez foi o Vietnã, a mesma coisa. Era o Vietnã, começou a mesma história da Lua junto com o Vietnã. É sempre assim. Enquanto eles estavam expandindo uma falsa Israel, que eles usam os judeus como defesa, usam Israel, usam a Bíblia, Sim. mas aquela falsa Israel que eles estão expandindo, é recorde de aborto desde a década de 70 pode abortar lá. Que Israel é essa? Segundo a Torá, entendeu? Sei, lógico. Então, é dos Rothschilds, eles fundaram lá. Soros, Rothschilds, JP Morgan, tem foto deles na parede. No parlamento lá, isso aí, você acha lá, eles são idolatrados por terem feito todo o complô financeiro pra trazer aquilo ali de volta. Então o judeu que tem boa intenção vai defender, porque tá achando que é Israel. O cristão também vai defender, achando que é Israel. Israel verdadeiro. Mas na verdade é um complô, eles estão usurpando aquilo ali, usando os religiosos, aí o mundo fica com preconceito pra caramba. Quando esses caras não acreditam em nada, só estão usando aquilo ali. Então eles precisam criar todo esse barulho pra que as pessoas não falam do que tá acontecendo de fato, que é aquela expansão mentirosa ali no meio. Da última vez foi Vietnã e Lua, quando tava a expansão ali. Porque eles estão explodindo gente que reza pra expandir um território que vai contra a Torá. Que aborta, que faz passeata promíscua, coisas que a Torá não deixa. Tem um mundo inteiro pra fazer, Deus pediu, aqui não. Eles vão lá E fazem o pior recorde lá. E nenhum rabino fala nada, nenhum cristão fala nada, os caras ainda aplaudem. E fala só, ali tem liberdade. É doideira. Então, aí começa essa mesma história. Ó, tem que explodir aquela nação, aquela, vai um gasto militar gigantesco. Quem que controla o dólar hoje? Rothschild, Soros, JP Morgan, BlackRock. Eles todos se dizem judeus e não são. Jesus avisou. Eles se dirão judeus, mas não são. Cuidado. Porque aí o mundo pega raiva dos judeus, por conta deles falando que são. E a gente quer defender, às vezes fica mal visto. Querendo separar o joio do trigo, parece, você tá falando mal do judeu. Não, tô falando bem, tô falando o que o profeta fez. O profeta denunciou Israel, quando Israel tava sendo falsa, tava agindo errado. Pra que o verdadeiro judeu se salve, né? É o que os profetas fizeram, que Jesus fez, denunciar, né? E é o difícil. Então, quer dizer, pra abafar aquilo ali, veio Vietnã e Lua, aquela época, agora de novo. Irã e Lua estão brigando ali pra gerar armamento, como quando entra a NASA, questão militar e espacial, fica secreto pra onde foi o orçamento. Aí os caras conseguem mandar tudo pra lá. Entendeu? Aí não gastou nada. Gravei aquilo ali, no máximo fui ali em cima, aí gasta pouquinho. Mas ali no orçamento, bilhões, trilhões ficam justificados que eles estão aplicando lá do lado. Aplicando lá no Irã. Exatamente. Entendi. E na Israel ali, né? Na expansão da falsa Israel que eles estão querendo fazer. E você que fala bastante dessa parte bíblica também, você acha que essa guerra que surgiu agora pode ser por conta da implementação do terceiro templo? Porque assim, caiu um míssil esses dias do lado ali, né? Sim. Aí eles estão essa guerra aí, Israel, Irã, o Irã tá mandando um monte de bomba pra eles lá, eles podem falar assim, furou o domo aqui, caiu na mesquita. Sim. Vamos construir o terceiro templo. Vamos fazer o acordo de paz e construir. Você acha que pode acontecer isso daí? Eles têm planos, né? Mas ali é um lugar muito difícil de se mexer dessa forma. Ali é um lugar que... Lembra, isso que a gente tá falando de frames. Ali é o lugar onde mais tem frames na Terra. Mesmo antes do dilúvio, já tinha o desdobramento ali dos ossos de Adão serem levados ali por... O meu último livro chama Os Ossos de Adão, inclusive, fazendo marketing aqui. Era pra ter te trazido, tô te devendo, vou te trazer esses livros aqui pra você ver quando tiver com calma. Quando tiver um tempo. Era pra ter trazido hoje, tava na correria. Vai trazer? Vai vir aí, boa. Depois você pega lá, a gente já legal. aqui ao vivo. Aqui. Mesmo que fosse em off, eu quero mesmo que você tenha. Mas legal. Não era nem pra mais divulgar melhor, fico feliz. Melhor ainda. Mas o que acontece? Ali no meio, é o lugar onde mais tem frame na Terra, onde mais foi... Nenhum outro lugar foi tão visto, pensado, escrito, focado do que ali. Ali é os ossos da Terra. Ali tá o núcleo, o centro, tudo gira ao redor dali. Ali é o centro do universo? Tanto, olhando o universo dessa forma, onde tudo é átomo, nós somos o universo. Enquanto você for redobrando, enquanto você puder renderizar, você vai indo. Se você afastar muito do centro, é igual um jogo. Lembra do CS, quando você entrava na parede? Ia saindo de longe, ia ficando tudo no Doom, fica tudo quebrado. Tudo quebrado. É tipo isso, vai indo pra cima, virando tudo giro no escuro, que é o mínimo da nossa cognição. Pra baixo e pra cima. O átomo do sistema solar. No meio, renderiza. Se você conseguir levar uma estrutura coletiva pra renderizar acima e abaixo, dá. Mas é cognição, igual os antigos fizeram, né? Em Atlântida, antes do giro de eras, né? Dá pra você materializar o que você quiser. Mas você vai depender do seu ritmo de densidade, seu ritmo cognitivo, que depende do seu sol, da sua lua, do nosso reino aqui, do nosso sistema, né? Então, ali no meio,
Ali tem o Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra. É o ponto mais baixo. Cientificamente, ali é o núcleo do universo, nesse sentido que estamos falando, Sim. que tudo gira ali ao redor. Primeiro, porque o Mar Morto é o lugar mais baixo. Imagina, você tá no Mar Morto, é como se você tivesse, o oceano tá meio quilômetro na sua cabeça. Ô, louco. É como se você tivesse, imagina isso. Tá tudo cercando o Mar Morto, é como se toda a humanidade, todas as nações estivessem protegendo o mar, que um dia foi o dilúvio, de cair ali naquele lugar. Ali você tá lá embaixo, isso aí você pode pesquisar, perguntar pra qualquer IA. Quando você tá ali em Israel, você tá lá no fundo. Tudo girou ao redor. Cientificamente, nenhum geólogo, nenhum ateu vai negar isso que eu tô falando. Biblicamente, nenhuma religião vai negar isso que eu tô falando. Historicamente, todos os reinos lutaram por aquilo ali. Quando você pega qualquer um, a Babilônia, você pega Ciro na Pérsia, pra desdobrar tudo que ele desdobrou no mundo, ele teve que pegar aquilo ali e salvar, posicionar o judeu ali. Você pega Alexandre o Grande, teve que fazer a mesma coisa. Você pega Júlio César, deixou os judeus reerguerem o muro ali, a mesma coisa. Todos os grandes impérios, tudo tem que passar por ali. Aquilo ali é os ossos. Sem os ossos, você não faz o corpo. E eles lutam pelos ossos da terra. Só que os caras estudaram tudo isso que eu tô falando, conscienciologia, toda essa questão, que eles começam a ver Deus, a engrenagem, como uma mecânica. Pô, se isso aqui põe ali, né? Tudo é paradoxal. Porque você fala, o que é a luz? É o anjo ou é o demônio? É a liberdade do demônio ali de fazer o que quer? Ou é o anjo que é um robô? Deus é mal de qualquer jeito. Se Deus bota todo mundo de volta na cabeça da galera, né? Se Deus bota todo mundo de volta em Israel, a galera fala que Deus é mal porque prendeu todo mundo ali. Enquanto tá vendo que o mundo tá acabando, vai falar, me protegeu. Mas dá um tempinho pra você ver. É um demiurgo, me prendeu aqui. Então, quer dizer, as paredes do Éden é proteção, é prisão. Isso sempre vai cair no paradoxo. Sim. Primeiro Deus protege, aí depois vai falar que Deus me prendeu. Essa é a história de Israel. E história da humanidade em geral. E na Conscienciologia a gente trata isso como esses dois ângulos. Imagina no átomo ou na luz. Você tem o vermelho bem lento aqui, bem quente, a primeira cor. Sim. O azul bem rápido aqui do outro lado. O azul já viu o vermelho queimar, deu a volta, porque não tem pra onde ir no vazio, sai em si mesmo, tem que se orbitar. Sim. Vira referência. Aí que vem a Fibonacci, o Pi, toda a expansão que os matemáticos sabem vem daí. Então, imagina, o vermelho vai pra laranja, vai pra amarelo, vai pra verde, vai pra azul, sai aqui, ó. O azul e o vermelho são dois opostos. Mas eles juntos fazem o violeta onde a luz nasce. Sim. Como é que pode? Dois opostos extremos, o mais quente, o mais frio, o mais rápido, o mais lento. O oposto. Um anjo demônio, um robô e um animal livre. Aquela cor emocional, você sente, mergulha mó tempão no vazio, a cor rápida, lógica, que pensa, passou por todas. Como é que Jesus no deserto é isso, azul contra o vermelho. Como é que faz? Os dois opostos viram um violeta. Jesus teve uma capa violeta e ele porta a luz. Lúcifer significa o portador da luz. Então a luz nasce de unir os dois extremos. Então Jesus foi no fundo do inferno, pegou a chave de volta. Então imagina, você tem o todo de uma maneira paradoxal. Esses dois lados da engrenagem aqui, o azul e o vermelho, é o que tem que ficar sempre sendo equilibrado. E isso gera um paradoxo. Porque quer dizer, é questão de perspectiva, então. A luz começou onde? Aqui no vermelho ou foi o azul, que pelo violeta? Sim. É paradoxo. Então eles entendem isso na matemática. Então quer dizer, já que tudo é relativo, isso é Deus. Essa conta. E aí eles, a Cabala, o Talmud, tudo isso que eles estudam desde a Babilônia, o Talmud chama Talmud babilônico. São segredos babilônicos, que é proibido para Israel. Que eles vão contando de Geração em geração. E aí começa a interferir nos bastidores da realidade. Para Israel, conhecimento é proibido. Por quê? Qual a única coisa que Deus não tem? Deus não tem surpresa, limitação. Deus constrói Israel para ter limitação. A humanidade, ali o conhecimento é proibido ali para que Deus possa se surpreender ali. Para que ali tenha novidades, para que tenha o cara plante, regue, colha. Porque a gente chega a uma época aqui, o milênio de Cristo, o reino dos céus, é o reino quântico. A gente domina os átomos, domina as moléculas. Então você instala um dedo, qualquer experiência no espaço-tempo é um XY no mar de átomos. Uma experiência mental, cognitiva. Entende? Então a gente tem muita... nesses 1000 anos de Cristo, tem acesso a qualquer tempo na Terra. Tecnologicamente falando. Isso uma hora vira um problema. Porque tudo... o que é real, afinal? Aí você começa a entender Deus. Por isso que Deus quer a limitação. Por isso Deus criou uma nação e proibiu o conhecimento ali. Pra ele esquecer os bastidores. Pra ele viver, pra gente poder viver, começar uma vida, ter um dia a dia. Porque os átomos ali, com o tempo, acaba tudo. Por isso que dura 1000 anos. Porque você começa a criar tudo, vê que tudo é nada, tudo é átomo, você cria uma quimera, cria um monstro, cria um mundo à parte, junta 10, 20, 30, faz um... Tudo vira um metaverso. E aí, a gente vê que a vida não tá nesse poder. Quando a luz descobre que todas as cores é ela se vê sozinha no vazio. Imagina a cor querendo, essa luz também sou eu, essa cor também sou eu, essa cor também sou eu. Quando você pega todas as cores do degradê, a luz tá sozinha, no vazio, não é? Aí ela quer começar do zero, ela entende a humildade. E isso é Deus em Jesus. Virando homem, se limitando. Esquecendo que ele é tudo. E como ele seria capaz de esquecer que é tudo? Ele criou um povo que conseguisse encarar ele. Conseguisse falar, não, aqui você não vai vir com a sua mágica.
Ali ele virou homem. Ali ele venceu pela jornada humana. De saber o que é a dor. Saber o que é a perseguição. Saber o que é a injustiça. E saber o que é a máscara da religião. Que acaba escondendo a verdade. E afastando. Ele falava, os fariseus não deixam você entrar no céu. Não entram, não deixa ninguém entrar no céu. Se dizem judeus e não são. Sinagoga do mal. Jesus denunciou eles. Denunciou. E hoje você pode perguntar pra qualquer rabino. Toda sinagoga é farisaica. Toda. Toda? Todo rabino é fariseu. Pode perguntar pra qualquer um. Você é fariseu? O rabino ele fala sim. Pode perguntar. Eles é só sobreviveu os fariseus. Sobreviveu mais ninguém. O que acontece? Quando o templo caiu e eles foram exilados pra Babilônia, quem cuidava do templo, a questão religiosa, era os saduceus, né? E quando eu falo rabino, no sentido de que é porque eu quero que eles acordem e voltem pra Torá. Porque só salvou os fariseus por um motivo. Deus deu um motivo. Vou até explicar. Eles são capazes de entender toda essa loucura que o saduceu não era. O saduceu era travado na Torá. Sei. Não tinha Talmud pro saduceu. Torá oral. Não. Era só, claro, todo mundo sabia as tradições, que o rabino vai falar, como é que você em Talmud eu vou saber como amarrar o tefilim? Sim. Mas, pô, eles sabem por tradição, souberam milênios antes de escrever o Talmud. Então o fariseu, ele estudava os mistérios da vida, que era proibido pros judeus. O saduceu não, o fariseu estudava. Então quando caiu o templo, os saduceus eram os levitas que cuidavam do templo. Quando caiu o templo, eles foram tudo pra Babilônia e que fizeram seus pequenos pontos de reunião. E aí não precisava mais ser levita, não precisava mais ser saduceu, que chamaram de saduceu depois, podia ser qualquer um. Então era os de Judá, não precisava mais ser levita. Essas pequenas reuniõezinhas foi onde eles começaram a compilar o Talmud, que se chama Talmud babilônico até hoje. E quando eles voltaram, Ciro deixou eles voltarem pra Israel, aí voltou a disputa, né? Pô, agora a gente voltou, vai reconstruir o templo, os saduceus, os levitas queriam voltar no poder, né? Mas aí os fariseus falam, pô, aí não. Agora não. E aí eles fizeram, cada um fez sua sinagoga na esquina. Então por isso que na época de Jesus deu a briga entre eles. Porque os dois tinham muito poder. O saduceu tinha o poder porque ele tinha o comando do templo e tinha a conexão com os estrangeiros, com o poder romano. Porque eles eram, legalmente, eles eram os poderosos que na Bíblia representavam o povo de Israel, porque eram os levitas. Mas na prática, quem fazia isso eram os fariseus. Por quê? Eles falavam com o povo dia a dia. O povo não ia lá no templo todo dia. Sim. O povo ia na reunião da esquina, que hoje a gente chama de sinagoga. Né? E na época também foi virando sinagoga, né? Mas desde o templo até Jesus já tinha virado bastante, né? Então Jesus falou, sinagoga de Satanás, que não ensina, porque fica ensinando segredos que não eram proibidos, né? Coisas assim. Mas tudo bem, Deus tem um propósito com isso. E graças a Deus eles sobreviveram, chegaram até aqui para poder entender e serem testemunhas. O saduceu, por exemplo, sobreviveu por quê? Um saduceu não quer aceitar Jesus como rei, como sacerdote e rei ao mesmo tempo, pajé e cacique. Porque o levita, o saduceu, tem que ser da tribo de Levi, senão você não manda no templo. E Jesus, o rei, é da tribo de Judá. Então Davi, na época, Davi era essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Como depois veio o templo com Salomão e toda essa divisão foi feita, os levitas não queriam deixar um rei que fosse as duas coisas ao mesmo tempo. Já os fariseus deixam. Os fariseus, tudo bem. Eles esperam um Messias que seja tanto sacerdote espiritual quanto rei político, né? Então, os fariseus conseguiram chegar porque eles vão, com esse conhecimento, eles conseguem ficar nas margens da realidade e se segurar ali em exceções. Cada reino que eles passam, eles sabem o que fazer. Enquanto o saduceu era retinho na Torá, que é o ideal, mas eles não têm conseguido chegar aqui através do paradoxo, os giros que eles dão pelos reinos, né? Então, olha como Deus escreve certo por linhas tortas. Os fariseus são, queira ou não, uma maneira... Os fariseus é a razão pela qual o judeu hoje não aceita Jesus. Até hoje. Eles são os fariseus que explicaram por que não. Então, hoje, o judaísmo ou é messiânico, que segue o cristão, mesmo assim eles seguem o Talmud, difícil, em certo ponto, ou virou cristão, muitas tribos, ou é fariseu. Eu não tô falando de jeito pejorativo. Tô falando cientificamente, historicamente. Sim. Todo judeu hoje que não é cristão e segue, é religioso, tem um rabino, todo rabino é um rabino fariseu. Toda a sinagoga é farisaica. Você pode perguntar pra qualquer rabino. Eles vão falar que vem do Perush, que é separados. E eles se orgulham disso. Eles não, o lado bom é isso, eles se orgulham do que eles escrevem, do que eles são. Assim, eles dificilmente vão mentir do que tá escrito ali, do que... Eles não entram. Do que é sagrado ali. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.